Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, Sócrates tinha um pensamento que é resumido para muitas pessoas, né? Que diz que o conhecimento liberta. Essa é uma frase assim atribuída a Sócrates. Mas ele tinha um pensamento muito interessante que dizia que a sabedoria consiste no fato da gente reconhecer o tamanho da nossa própria ignorância. Olha que interessante. É por isso que ele dizia, né, que só sabia que nada sabia. Porque ele partia da ideia que existem tantas informações, tanto conhecimento no mundo que a gente não conhece, que o que a gente conhece sobre as coisas se torna uma coisa muito pequena. Então, quando a gente tem humildade para saber que nada sabe, está ali o começo da nossa sabedoria. Eu queria dar uma dica para vocês que estão aflitos, estão angustiados, enfim, gente, olha só, senta no laptop, senta no seu computador e comece a escrever um livro, comece a escrever um conto. Ah, como isso? Eu não sei escrever, eu não domino, não tem problema, senta ali, começa a contar a história da tua vida, ou conta a vida de uma outra pessoa, ou imagina uma vida que você gostaria de ter, um lugar que você gostaria de conhecer. Vai viajando nisso aí, porque isso aí vai fazer um bem muito legal para você. Você vai conversar com você mesmo. E você vai começar a rir, você vai começar a ter ideias muito interessantes. Quem sabe você não acaba escrevendo um livro, publicando um conto. Ou então cria um site, cria um canal no YouTube também para mandar imagens para os seus amigos. Enfim, se inscreva para saber como é que... se informe para saber como é que faz isso, que vai ser um exercício legal em meio a tanta tensão que a gente está sofrendo. E, sobretudo, se você ficar agarrado na televisão, aí que as tuas imunidades elas acabam caindo, porque a gente ainda vai ter que passar por muitas situações aí e não serão muito fáceis se a gente não tiver uma imunidade muito forte, né? Eu quero já antecipar para vocês uma previsão, podem anotar aí, nesse meio dessa história toda. É que o presidente da República ele vai mudar radicalmente o seu ponto de vista daqui a alguns dias e vai declarar que o negócio mesmo é fazer isolamento. Por que eu estou dizendo isso? Que o presidente, como ele não tem conhecimento de absolutamente nada, ele seguia por aquilo que outras pessoas fazem, sobretudo o presidente norte-americano. Como o presidente norte-americano já mudou seu ponto de vista, Bolsonaro não vai ficar sozinho nessa, a não ser que Trump tenha ligado para o Bolsonaro ou alguém tenha feito a ponte para dizer que o Brasil não pode fazer o que eles estão fazendo lá, para a gente ter um número maior de mortos para os americanos não figurarem nas estatísticas como os recordistas, né, desse genocídio que está acontecendo. O presidente ele está absolutamente desnorteado, ninguém está levando mais em consideração aquilo que ele fala ou faz, ele está absolutamente isolado, então não é muito difícil a gente adivinhar que ele vai fazer esse tipo de coisa. Porque ele não tem projeto, ele não tem leitura, ele não tem conhecimento, o presidente se pauta exclusivamente pelas suas vivências pessoais, então se ele tomou multa na estrada, ele quer tirar radar. Se ele foi pescar em lugar proibido, ele quer mexer nessa questão. Se ele trabalhava quando era criança, ele acha que o trabalho infantil faz bem. Se ele dava tiro, acha que pode liberar arma para todo mundo. Então ele é um cara que só trabalha com as suas vivências pessoais. E por isso que ele está tão perdido, tão isolado e cada vez mais em si mesmado. O presidente, quando ele fez campanha, ele disse que ia colocar profissionais em cada área porque ele não conhece nada, sobretudo na área da economia, que tem esse paradoxo. Ele deixa um psicopata espremer o povo brasileiro e deixar a gente totalmente desnorteado e intranquilos. E, no outro lado, na área que é uma área científica, uma área técnica, cara da medicina, ele fica dando pitaco, ele fica atropelando o seu próprio ministro, que é conhecedor do assunto, e atropelando toda a humanidade científica, toda a comunidade científica e humanidade que está indo numa outra direção também. Então não se surpreendam, isso é uma questão de alguns dias, podem escrever o que eu estou falando. O presidente vai mudar seu ponto de vista. Bom, vamos falar da pauta de hoje, no dia 31 de março de 2020. Os jornais aqui continuam ressuscitando alguns fantasmas. O Globo de hoje, e todos os jornais, né? Estão mostrando aqui que a Defesa, o Ministério da Defesa, publicou uma nota dizendo que o golpe de 64 é um marco da democracia. Então, os militares brasileiros, a sua alta cúpula, continuam a acreditar nesse tipo de coisa. Eles não fazem autocrítica, eles não fazem uma leitura correta da história, uma leitura isenta da história e ficam emitindo esse tipo de nota totalmente sem propósito algum.
Não adianta a gente dizer para os militares brasileiros que a história de fato aconteceu de um outro modo. Se você pegar aqui esse livro, que é um livro difícil de encontrar, é uma tese de doutorado do professor René Dreyfus, que eu tive a honra de conhecer, de conversar, de entrevistar. Esse livro aqui é uma tese de doutorado que ganhou o grau máximo na Inglaterra, onde ele coloca aqui vários documentos que ele conseguiu com muito sacrifício à época, né? E documentos esses que comprovam o envolvimento e articulação do governo norte-americano para derrubar um presidente eleito. Então, olha só que interessante, em 31 de março de 64, nós tivemos aqui o rasgamento de uma Constituição que foi criada num processo constituinte democrático, era a nossa Constituição democrática da época. A gente tinha um presidente que foi eleito pelo povo brasileiro, mas aí eles criaram a ideia que esse presidente era um presidente que queria levar o Brasil para uma espécie de Vietnã ou uma espécie de comunismo. Criaram essa fantasia que foi de fora para dentro. Porque o golpe de 64 aqui no Brasil, conforme essa tese demonstra, foi totalmente engendrada pelo governo norte-americano, o Departamento de Estado norte-americano, a CIA, o Serviço de Inteligência e muito dinheiro que foi despejado aqui para, junto com empresários e meios de comunicação corruptos e entreguistas, tirassem o presidente da República, que não era comunista porcaria nenhuma. João Goulart era um homem rico, era um latifundiário. Ele era um homem que estava querendo ter uma visão mais democrática, estava querendo dividir mais direitos aqui no nosso país, dar direitos a trabalhadores, a sem terras, fazer reforma agrária, cuidar da indústria nacional, da soberania brasileira e da independência do nosso país. Só que os americanos tinham um interesse geopolítico muito grande aqui e fizeram com a nossa classe política corrupta e os meios de comunicação comprados o golpe de 64. Algumas pessoas que acham que foi um contragolpe têm usado esse livro aqui, que está nos sites indicados aí pelo pessoal da direita, cujo prefácio é do Olavo de Carvalho, dizendo que no Brasil já tinha comunista infiltrado e por isso que teve golpe. Esse livro aqui é um livro que eles usam, que é de autoria de um guia de turismo, lá da República Tcheca, e de um jornalista polonês, que pegaram lá informações. Eu li o livro todo, gente, tentando achar que comunistas eram esses que estavam em 64 aqui no nosso país, né? Mas esse pessoal, eles estão tão fervorosamente ligados a essa tese errônea, equivocada, que aí os militares brasileiros, eles contrariando, inclusive, tudo aquilo que o Departamento de Estado norte-americano já revelou, o Senado norte-americano já revelou, que teve essa indução, inclusive com a 4ª Frota norte-americana estacionada aqui no litoral brasileiro para garantir o golpe de 64. Em 65, o Dr. Roberto Marinho, o senhor Roberto Marinho, ganha a TV Globo de graça, com dinheiro do Grupo Time e do Grupo Life, que gerou uma CPI no Senado brasileiro, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar essa situação. Então, que empresário cria uma televisão em plena ditadura? A ditadura começou em 64, 65, você tem a Rede Globo. O jornalista Roberto Marinho passou toda a sua vida apoiando o golpe militar, né? E todo ano, desde 1964, ele fazia um editorial. Eu estava pesquisando esse assunto, então no dia 30 de março de 73, coincidiu da comemoração do golpe de 64 se dá junto com a retirada das tropas americanas do Vietnã. Olha que pérola que a gente encontra no editorial do jornal o Globo, de autoria de Roberto Marinho. Disse ele em relação aos soldados americanos nessa data, né? Retirando-se do Vietnã, os Estados Unidos não fazem sem ter plantado naquele solo sofrido a semente de seus exemplos de tenacidade democrática e daqueles tantos que explicam sua predominância na face da terra. Não foi, portanto, um abandono. Cabe aos que ficaram entender que uma grande missão ali se cumpria e se tornarem dignos dela. Gente, eu acho que nem um jornalista americano teria capacidade de ser tão distorcedor da realidade, né? Quer dizer, os soldados americanos foram para lá, para o Vietnã, para levar exemplos democráticos que os vietnamitas que ficaram lá, eles devem se sentir honrados com esse tipo de morticídio que foi praticado lá, né? Não adianta mostrar para os militares brasileiros, para as pessoas que acreditam nessas teses deformadas,
mostrar para eles esse documentário aqui sobre o golpe militar de 64, que é baseado em documentos oficiais da Embaixada dos Estados Unidos. Eu vou disponibilizar esse documentário para vocês também. Tem passagens muito interessantes ali, com narração em inglês. Tem muitos documentos oficiais do Departamento de Estado norte-americano. Então não adianta mostrar para essas pessoas. Vão continuar negando a realidade, negando. E hoje a gente ainda vê os jornais repercutindo ainda essa data macabra, né? Aqui a Folha de São Paulo também fala dessa ordem do dia que os militares publicaram, né, dizendo que, enfim, justificando, sem fazer nenhum tipo de autocrítica, e depois eles colocam aqui um texto do general Vilas Boas, que defende Bolsonaro e cita o momento como sendo um momento muito grave. Então isso fica, de um certo modo, atemorizando muitas pessoas que ficam com medo de ter um outro golpe aqui no Brasil e tal. Gente, são condições absolutamente distintas. O Brasil, já na área econômica, que é a área mais importante, já está entregue aos interesses corporativos internacionais há muitos anos. Não há interesse. Para que um golpe? Para botar Paulo Guedes como presidente? Ele já está fazendo tudo o que ele quer, já está entregando o Brasil de tudo quanto é jeito. Então, gente, não existe condição ou condições objetivas a gente ficar pensando nesse tipo de fantasma, de fantasmas que estão soterrados nas catacumbas do atraso, né? Eles já estão com a mão em cima do cofre. A nossa preocupação hoje é em salvar o Brasil dessa pandemia, salvar o Brasil do presidente que a gente tem, que é uma figura absolutamente deslocada, uma figura absolutamente isolada e que está prejudicando o povo brasileiro e prejudicando o Brasil. Todas as pessoas que pensarem num golpe, pensarem numa quebra institucional hoje, só tem um destino para essas pessoas. É a cadeia, é a Lei de Segurança Nacional. Não há ambiente hoje no Brasil para uma quebra, para se rasgar a Constituição, para se colocar o que no lugar? O que essas pessoas que ficam pensando nisso, elas imaginam? E transformar Bolsonaro num ditador aqui no Brasil? Será que tem alguma pessoa que olha para o presidente da República e acha que o presidente tem capacidade de governar alguma coisa de alguma maneira? Como eu disse a vocês, podem escrever. Ele vai mudar de opinião, vai atender tudo aquilo que a Organização Mundial da Saúde está recomendando e vai dizer que errou, e os bolsonaristas, os seguidores, vão falar, mito, tá vendo como é que ele é humilde, ele fez muita besteira, morreu muita gente, mas está se arrependendo. É isso aí, podem escrever que vai acontecer isso. Gente, se você gostou do vídeo, dê um joia, compartilhe o nosso portal aqui. A gente tem muita coisa para dizer, para conversar, e espero que vocês façam exercício nessa dica. Não se deixem ficar neurotizados. Nós não podemos baixar as nossas imunidades agora, porque aí a gente fica mais sujeito a pegar qualquer tipo de doença, né? Mantenha sua cabeça lúcida e sempre tenha a humildade de saber que você não sabe nada. Gente, um grande abraço, até o próximo vídeo.